Agora, a gente vai trazer aqui no palco o Fernando é da Unilever, e ele é Head de Transformação Digital numa operação da Unilever que tem grandes desafios e que tem um propósito muito legal. A missão, eu me lembro quando a gente começou a trabalhar com eles, eu falei, nossa, a Unilever Food Solutions, ela tem Customer Success no DNA, né? Porque ela quer transformar, ela quer apoiar. E lá eu aprendi que um dos lugares mais tensos do mundo, e que hoje a gente até sabe um pouco mais, porque está cheio de Masterchef por aí, é uma cozinha de restaurante. Então, pessoal, esses caras estão ajudando dezenas de micro, pequenos empreendedores no Brasil a transformar o negócio deles. Transformar o negócio deles para que eles possam, inclusive nessa retomada, sobreviver. Né? Um dos setores mais impactados pela pandemia foi o setor de food service. E a gente vai receber aqui agora o Fernando para contar um pouco de como eles estão cumprindo essa missão de apoiar e transformar. Legal? Vamos trazer o Fernando aqui para falar com a gente rapidinho. Estamos aqui juntos. Olha lá. Quem sabe faz ao vivo. Pessoal, olha só, o Fernando está aqui comigo. Fernando, obrigado pela tua presença, cara. E aqui, como eu adiantei, né, cara, acho que eu aprendi com vocês o quão difícil é estar em um business tenso, que você tem muitas vezes 10, 15 minutos para surpreender o teu cliente final. Né? A gente vê isso mais hoje em dia com os Masterchefs, etc. Mas imagina a escala daquilo no tipo de rede que vocês atendem. E esse é um mercado que está numa transformação extraordinária. E ao mesmo tempo que ele já vem sofrendo essa transformação, e a Unilever saiu na frente nesse aspecto e estava preparada quando veio, né, esse turbilhão que foi a pandemia, mas é um dos segmentos mais afetados, né? E que agora tá retomando aí, né? Graças a Deus, com força total. Então, Fernando, eu vou fazer a mesma coisa que o Paulinho. Eu não vou tomar a tua palestra, você é o especialista, vou passar aqui para você, o palco é teu, e volto no final com as perguntas da galera ali. Maravilha, beleza? Matheus, obrigado. Eu que agradeço. Bom, pessoal, obrigado a todos aí pela participação aqui no CS Day. Acho que é um momento extraordinário da gente poder dividir um pouco daquilo que vem sendo a transformação digital dentro do B2B. Né? Falando um pouquinho sobre mim, antes da gente começar a apresentação, eu sou o Fernando, eu já trabalho já há 20 anos no mercado, tanto de B2B quanto de B2C, e tive, né, a oportunidade de poder entrar na Unilever durante a pandemia. Acho que poucas pessoas, né, acho que ninguém imaginava que a gente ia sofrer durante esse último ano e meio que a gente está vivendo nesse período, né, que agora a gente está começando a voltar, graças a Deus a gente está começando a retomar, né, o mercado, mas ninguém imaginava o que a gente ia sofrer. E graças a Deus, a gente conseguiu se adaptar muito rápido, a gente conseguiu se adaptar muito forte para a gente poder conseguir trazer o melhor dessa transformação para o nosso público, para o nosso cliente, para o mercado de forma geral. Tá bom? Bom, eu queria começar só falando um pouquinho, né, do que é o food service. Né? Acho que o food service, as pessoas precisam entender um pouquinho do que está por detrás do food service. O food service é tudo aquilo que a gente vê ali que está na cozinha, né? Tudo aquilo que a gente consome nos restaurantes, nos bares, nas lanchonetes, ali nas padarias, tudo aquilo que a gente vê de alimento transformado, né? O segmento do food service, acho que depois de turismo, foi um dos segmentos mais impactados durante a pandemia. A gente teve uma queda, né, como mercado, de aproximadamente 70% no faturamento. Vários negócios fecharam, a gente sabe de todo o impacto que a gente teve, porque do dia para a noite a gente saiu da rua e foi para dentro de casa.
E isso, de alguma forma, obviamente, impactou os negócios de forma geral. E como que impactou aqui dentro da Unilever, né? Antes da pandemia, a gente tinha uma equipe que era 100% presencial, a gente fazia a conversão de forma presencial, a gente tinha uma abordagem tradicional onde a gente ia no cliente, apresentava o produto e a gente conseguia fazer a conversão com eles. A gente tinha, sim, um custo muito focado na visita, né? E toda uma parte de gestão de inteligência de vendas focado no sell-in, tá? E aí veio a pandemia, veio o Covid, e desde março de 2020 a gente teve que reinventar o negócio, né? A gente teve que trazer todos os nossos vendedores, todos os nossos consultores de geração de demanda para um atendimento 100% digital. Muito interessante, por quê? Porque a gente teve que especializar na jornada do canal e na jornada do cliente, né? A gente teve que, sim, se tornar uma unidade muito mais direcionada para dados, muito mais data-driven. Por quê? Porque a gente não tinha essa consolidação. A gente não tinha todas essas informações que a gente tem hoje, né? E esse comportamento do cliente em relação à compra, em relação ao sell-out, em relação a tudo aquilo que a gente tinha, a gente foi aprendendo ao longo desse processo de 1 ano e meio que a gente vem vivendo durante a pandemia, né? A gente teve que criar scripts, literalmente do zero, para poder garantir a jornada e o sucesso do cliente de uma forma digital, porque a gente não tinha isso, literalmente, porque era muito contato do face-to-face, né? Que era o contato cara a cara com esse cliente. E imagina, do dia para a noite, a gente sai da rua e entra para dentro das nossas casas e tendo que continuar o nosso processo de venda, e mais do que isso, tendo que apoiar ainda mais esse negócio que foi muito impactado. Como que a gente conseguiu fazer isso? A gente teve que trazer para dentro de casa uma cultura ágil. E isso foi muito legal, porque a gente começou a montar os squads, a gente começou a trazer todo esse aprendizado que a gente tinha em relação a metodologias ágeis para dentro do negócio de food service, tá? E qual que foi o grande benefício, né? Se teve algum benefício durante a pandemia, a gente teve que gerar esse catalisador, né, para poder ter uma estratégia de digitalização muito mais acelerada. O que eu brinco, né, e a gente fala internamente, fala inclusive com o time global, a gente fez em 1 ano aquilo que a gente ia fazer em 10. E não foi só a Unilever que viveu isso. Foram todas as grandes empresas que viveram isso. O próprio pequeno varejo viveu isso. O próprio pequeno dono de restaurante viveu isso. Todos tiveram que se adaptar. Vários, a grande maioria não tinha operação, por exemplo, de delivery antes da pandemia. A gente teve que ensiná-los a fazer essa operação de delivery para poder sustentar o negócio deles. E como que a gente colocou isso? A gente teve que criar todo um ambiente de CRM focado no cliente, focado na experiência do cliente, na jornada do cliente, para poder trazer esse suporte através de dados, tá? Mas a gente está falando aqui de operadores, a gente está falando aqui de donos de restaurantes. Eu queria só trazer um pouquinho para vocês de qual é o perfil desses operadores do food service, só para a gente poder entender um pouquinho, né? Quem que é esse cliente que a gente está ali conversando com ele diariamente, conversando com ele para poder sustentar o negócio e garantir que a gente vai estar conseguindo, né, desenvolver uma melhoria do negócio dele lá na ponta, né? Quem é essa persona? A gente está falando de um perfil, né, familiar, mãe ou pai com filhos, que tem uma idade acima de 35 anos, que ele é empreendedor por vocação e por necessidade, né? Ele é o dono de um estabelecimento, muitas vezes com cunho familiar. Ele é uma operação conservadora, que usa de um modelo tradicional, né? Tem um tempo muito escasso e ele é movido à rotina e automático. No momento que veio a pandemia, qual que era a maior oportunidade de se continuar tendo algum tipo de negócio? Era através do alimento. Era através, né, de operações que até então as pessoas não estavam olhando. Quantas dark kitchens, né, apareceram durante a pandemia? Quantas operações de delivery apareceram durante a pandemia? Quanto que os aplicativos, né, de delivery cresceram durante a pandemia?
E isso foi tudo muito influenciado por esse pequeno empreendedor, né? O comportamento desse cliente é um comportamento muito adaptável. Ele é aberto a novas ideias, ele entende, né, quando ele quer realmente colocar um produto novo ali dentro da cesta de produtos dele, né? Para quê? Para poder trazer opções para o consumidor, para poder trazer opções para o cliente dele, através de uma culinária muito diversificada, para poder ter diversas opções, né? E, de alguma forma, não ficar tão focado em um determinado segmento. Ele é muito direcionado por preço, e a pandemia foi muito cruel nesse sentido, porque existem soluções no mercado hoje que são soluções mais caras e que trazem um nível de eficiência e de rentabilidade gigantesca para a operação dele, mas tinha problema no bolso para poder colocar ali na operação, né? Ele, de alguma forma, estava já convertido digitalmente quando a gente fala na pessoa física, né? Porque esse operador é como a gente, ele usa o WhatsApp, usa as redes sociais para poder conectar, mas nunca utilizou essas ferramentas para o negócio. E isso foi um dos processos que a gente começou também a criar essa educação para o mercado. As necessidades dele, né, muito direcionado para entender o custo-benefício da operação, ser compreendido, e quando a gente fala de ser compreendido, a gente tem que se colocar no lugar dele. Qual que é a dor desse cliente? O que a gente realmente precisa de dar de solução para ele, para poder garantir que o negócio dele vai continuar prosperando, né? A gente começou a mostrar um pouquinho do que é esse funil digital, como é que funciona essa parte de dinâmicas de redes sociais, compra online e tal, justamente para poder dar uma nova opção para ele conseguir ser mais eficiente na rotina dele, conseguir ter uma economia de tempo que ele não tinha, conseguir profissionalizar o negócio dele, né, e conseguir encontrar uma forma de fidelizar e aumentar a base de clientes. Como que a gente evoluiu nesse processo? Como que a gente, como Unilever, conseguiu desenvolver esse processo? A gente teve que criar um ecossistema que conversasse com esse cliente 24/7. Por quê? Porque não necessariamente a gente ia conseguir atendê-lo mais presencialmente, não mais a gente ia conseguir atender ele na hora que ele quisesse. Então, a gente teve que criar essa operação digital. Para quê? Para poder direcionar todos os esforços e mostrar para ele que era possível ter outras rotas de compra e outras rotas para poder otimizar o negócio, tá? Isso a gente teve que fazer com o nosso time de geração de demanda, com o nosso time de chefes. A Unilever Food Solutions tem um time de chefes especializado para poder encontrar soluções para esses clientes, que está trabalhando o tempo todo, que tem contato com os chefes do mundo inteiro, justamente para poder trazer não só as tendências, mas também para poder trazer as soluções para poder melhorar o negócio desse operador lá na ponta. A gente teve que fazer um processo de adaptação da nossa equipe de vendas na rua, no mercado, para poder mostrar para eles o quão importante era essa rota digital, né? A gente teve que adaptar todo o nosso time interno, seja a estrutura de marketing, seja a estrutura de trade marketing, a estrutura de BI. Todos os times tiveram que sair do modelo físico para o modelo digital, né? Culminando, no final, com o Marketplace, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, que é o Compra Food Service, aonde a gente oferece não somente todo esse portfólio de ofertas, né, para os operadores, mas também toda uma plataforma de serviços e de conteúdo para ele poder ficar integrado dentro desse ecossistema. Mas isso não foi do dia para a noite. A gente teve que montar essa jornada e o Matheus falou muito bem, porque a gente já vinha se preparando antes da pandemia, porque o digital já era uma necessidade para a gente poder fazer essa adaptação do mercado de food service. Lembrando, o mercado de food service é um mercado extremamente fragmentado, né? A gente tem muitos operadores que são informais, muitos. Muitos não compram nos canais formais com os distribuidores. A maioria compra no atacado, compra ali na lojinha, né, ali do bairro, tal. Justamente por quê? Porque essa é a dinâmica do modelo brasileiro, né? A gente tem uma parte, sim, que está ligado a grandes redes,
né, aos key accounts, que a gente chama, né, mas a maior parte desses operadores, eles são independentes, né. Como que a gente fez essa jornada? A gente desenvolveu o nosso portal, a gente garantiu, a gente tem fóruns semanais onde a gente trabalha, né, todo esse funil de conversão dos nossos operadores. Depois a gente teve que revisitar a nossa estrutura, seja do time de sell-in, seja do time de sell-out, né, a gente teve que colocar treinamento para essa turma, não só para os operadores, mas para o nosso time também, para poder se capacitar, para poder mostrar agora e falar de uma forma mais digital. A gente colocou isso dentro, né, da plataforma de CRM, para poder garantir que a gente tivesse controle em toda a jornada de conversa com esse operador. A gente conseguiu desenvolver plataformas de WhatsApp, de comunicação e atendimento depois do horário, de promoções durante a noite, para poder se adaptar também à rotina desse operador. Não necessariamente o horário que o vendedor ia lá, o horário que o consultor de geração de demanda ia lá, era o melhor horário para ele. Hoje ele tem essa flexibilidade. E isso dentro de uma máquina de automação, né, de marketing, que a gente fala, o tempo todo se retroalimentando. A gente cria o asset, a gente passa pelo funil, a gente converte. Aprende em cima disso, depois volta e retroalimenta a ferramenta. Então, isso foi muito importante e muito relevante para poder construir essa história digital dentro desse segmento de food service. Tá? Quais foram os resultados que a gente obteve em relação a isso? A gente saiu de um modelo onde a gente tinha um atendimento 100% presencial, né, onde a gente só tinha o atendimento físico nas áreas onde havia o consultor. A conversão, normalmente, ela continuava acontecendo somente no momento que a gente tinha a demonstração daquele produto, né, e a gente não tinha conversão digital. Hoje, a gente fala que os nossos pontos de contato, eles são 100% phygital, né? E quando a gente fala phygital, a gente vai voltar para a rua, mas não na mesma intensidade, não na mesma estrutura que a gente tinha antes. Por quê? Porque agora o digital veio para poder ficar. E a gente vai continuar tendo esse modelo de atendimento digital para poder otimizar também as nossas rotas de mercado, né? A gente tem uma gestão da carteira, hoje, que ela é 100% independente da localização geográfica. Então, a gente tem vendedor que está aqui em São Paulo, que atende cliente do Rio. Tem vendedor que está em Minas, que atende, que atende cliente de São Paulo, dependendo do perfil de cada um e dependendo da necessidade de cada um, né? Então, isso também foi uma quebra de paradigmas que a gente fez. A gente deixou de ter modelos, por exemplo, de estrutura de selling geográfico para poder ter modelos de estrutura direcionado por rotas de mercado. A gente começou a ter a conversão passando por esses operadores de uma forma digital, né, e transferindo isso para a conversão via as plataformas que a gente tem de e-commerce. Tá? Com isso, a gente teve que redefinir a jornada desse operador, né? E quando a gente fala de redefinir a jornada do operador, é literalmente começar do zero, né? De entender como que esse operador ele se comportava de uma maneira, né, antes da pandemia, e agora ele estava se comportando durante, né, e agora vai continuar se comportando pós a pandemia. A gente teve que colocar todos eles dentro desse funil de conversão, né? E esse funil de conversão começa lá no início, quando a gente está falando de ativar as nossas plataformas através das mídias sociais para poder apresentar o portfólio de Unilever Food Solutions, onde a gente consegue atrair esse cliente para poder explicar para ele que existe isso, né? O portfólio de Unilever Food Solutions ele vai além daquilo que é o modelo tradicional que todo mundo conhece com os produtos Unilever, né? Que é Hellmann's, que é Knorr, que é Maizena. A gente tem portfólio técnico especializado, né? A gente tem tomate que a gente faz e que ganha rentabilidade. A gente tem purê de batata pronto que a gente consegue direcionar isso. Aquilo que ele demora 3 horas dentro de uma operação para poder fazer, ele pode fazer em 3 minutos. Muitos deles não conhecem isso. A grande maioria, na verdade, não conhecia isso, né? Com isso, a gente teve que trazer e reconhecer o problema de como que a gente ia conversar com eles, porque até os canais eram difíceis da gente poder comunicar. Aquilo que o Matheus falou, né? Dados, né? A gente tem muito dado hoje, a gente sabe o que tem, né? Mas a gente ainda não consegue trabalhar. E não é demérito nenhum falar,
Porque a grande maioria das empresas ainda não tem uma gestão de dados que é 100% acurada, porque isso é novo. A gente era muito físico, a gente era muito presencial, e a gente teve que sair há 1 ano e meio para um modelo digital, né? Com isso, a gente começou a ter uma régua de conversa com esses clientes, né, transformando ele em clientes compradores, transformando ele em clientes fiéis, para poder manter essa lealdade, né? Aquilo que a gente vê, né, realmente da academia em relação a quanto que custa você adquirir um cliente novo versus quanto aquilo que você custa para poder manter um cliente leal, né? A gente sabe que o custo de manter um cliente é 7 vezes mais barato do que você adquirir um cliente novo. E a gente entendeu que esse conceito de lealdade ele era fundamental para poder manter a estrutura e suporte desses operadores. Tá? Com isso, como que a gente converteu, né? A gente começou toda a parte de gestão digital com o direcionamento dos assets, falando em redes sociais, falando no site corporativo de ufs.com, entrando com e-mail marketing, né, para poder mostrar os benefícios para o restaurante, para poder trazer dados de mercado, para poder trazer as tendências, né, trazer produtos, as soluções, poder apresentar tudo aquilo que antes era falado pelo consultor de uma forma online. E isso foi muito novo para eles. Muitos deles, né, não tinham o hábito de acessar o e-mail. Muitos deles não utilizavam o WhatsApp, né, com o intuito de ter uma experiência de negócio, muito focado ainda no modelo tradicional de gestão de pessoa física. E, com isso, a gente conseguiu trazer o quê? A gente conseguiu fazer onde a gente tinha todo o entendimento, né, desses leads, a gente conseguia capturar esses leads, a gente consegue ainda hoje fazer toda essa captura de informações e trazer isso para dentro de casa. A gente tem lá uma central de Business Intelligence dentro de Unilever Food Solutions, que é fantástico, porque a gente vem aprendendo o tempo inteiro com isso. A gente vem modulando, a gente vem criando, a gente vem fazendo jornadas diferentes para poder falar o que funciona, o que não funciona, justamente para poder mostrar, né, para esse operador qual que é a solução para o problema dele, né? Com isso, a gente conseguiu entender quais são os clientes que a gente deveria ter um nível de comunicação de retenção, porque a gente queria engajar, manter a frequência dele e aumentar, obviamente, a oportunidade de comercializar outros produtos com ele. A gente conseguiu entender quais eram os perfis de operadores que, às vezes, compravam 1 item, 2 itens, mas tinham potencial para poder comprar mais. E a gente também teve que começar a monitorar aqueles que eram um risco da gente poder perder, porque o cliente comprava e aí depois só vinha comprar 1 mês e meio, 2 meses depois, quando comprava. E aí a gente tinha que ter estratégia diferenciada para esse perfil de cliente também. Tá? Com isso, a gente também adaptou a nossa estrutura de geração de demanda para poder manter eles em diferentes níveis. A gente tem o nível 1, onde a gente faz todo esse processo de gestão digital. A gente tem o nível 2, onde a gente está ali fazendo o processo de qualificação e geração desses hot leads, aquecendo esses leads para poder transformar eles em conversão. Depois a gente vai para o nível 3, onde a gente faz o desenvolvimento da carteira, né? E no nível 4, são os clientes que são leais, são os clientes onde a gente mantém realmente um modelo de gestão de lealdade e de retroalimentação de tudo aquilo que a gente está fazendo do ponto de vista digital. E, com isso, o que a gente teve como oportunidade também? De fazer crescer e expandir a plataforma, né, do Marketplace para poder manter esse cliente ativo dentro da plataforma, né, onde a gente oferece promoções, a gente oferece toda a parte de mix de produtos. A gente não oferece só produtos Unilever. Né? Quando a gente olha em relação ao Compra Food Service, e vou falar um pouquinho ali na frente, o Compra Food Service ele é um marketplace do food service. Ele não vende só produtos do Unilever. Ele vende produtos, todo o mix que está ligado aos distribuidores que atendem esses operadores do food service, está ali dentro do Compra. Né? Com isso, a gente começou a entender o seguinte: existe a oportunidade de aumentar a cesta de produto, existe a oportunidade de desenvolver listas sugeridas para cada perfil de cliente. Então, a lista de hamburgueria é diferente da lista de pizzaria, que é diferente da lista do restaurante aquilo. Né? Para quê? Para que a gente pudesse manter o foco em crescer
e obter esse nível de fidelidade de uma forma autogerenciável, né? Com isso, a gente conseguiu construir um marketing de relacionamento para o pós-venda e suporte ao consultor, onde a gente é incansável em relação a Customer Success, né? A experiência e o sucesso do cliente hoje, para a gente, é algo assim imprescindível. A gente monitora, tem uma central de saque hoje dentro da nossa estrutura que a gente monitora tudo aquilo que está acontecendo, justamente para poder garantir a melhor experiência para esse operador. Tá? E como que a gente fez essa conversão digital, né? Como que a gente conseguiu, de alguma forma, mostrar para eles que era possível sair do modelo de atendimento presencial e físico para um modelo digital, né? A gente começou a oferecer de forma online tudo aquilo que ele tinha de uma forma presencial, seja a oferta dos consultores, seja a oferta que os distribuidores tinham em relação aos outros produtos, né? E seja tudo aquilo que ele precisava em relação à plataforma de serviços, em relação à plataforma de conteúdo. Eles estavam ávidos por isso, os operadores continuam ávidos por isso. Por quê? Porque eles ainda estão aprendendo. Assim como nós, como mercado, como indústria, né, que a gente está aprendendo ainda como operar nessa forma digital, né, os operadores também eles estão aprendendo. E eles não têm toda a plataforma de treinamento, de skills, de tudo aquilo que a gente tem dentro de uma empresa tradicional para poder fazer isso. É o nosso papel, como indústria, evangelizar e educar esses operadores de forma digital. Tá? Com isso, o que a gente conseguiu trazer para eles? Um marketplace robusto do ponto de vista de ativação online. A gente conseguiu trazer um sortimento completo para todos os perfis de operadores. Então, aquela jornada, né, que o operador tinha de levantar às 5 horas da manhã, de poder ir lá para o CEAGESP, para o CEASA, para poder comprar os produtos dele, trazer para dentro, fazer a operação manual, tal, a gente conseguiu trazer isso para dentro do marketplace. E isso fez com que ele ganhasse escala, com que ele ganhasse economia de tempo, onde a gente consegue também transferir também inteligência de dados para poder potencializar as vendas, para a gente poder mostrar quais são as melhores soluções para ele, né? Criar as listas sugeridas para poder direcionar para ele uma melhor oferta de portfólio, e, com isso, a gente ter uma melhor automatização desse processo, que é o processo que acontece, né, ali por detrás da operação dele, para que ele concentrasse aonde? Na operação, né? Que ele conseguisse concentrar o foco dele na operação da cozinha, na operação do delivery e agora na retomada na operação do salão. Assim como a gente quer o sucesso do nosso cliente, né, o operador também quer quer ser reconhecido por ter um bom atendimento ali no salão, por ele ter um bom atendimento e uma experiência diferenciada no delivery. Ele quer, sim, ter produtos, ofertas exclusivas, preços especiais, ele quer se sentir valorizado. E a gente, como indústria, principalmente a gente como Unilever, né, dentro dos pilares que a gente tem de apoiar, inspirar e transformar esses operadores, a gente quer ser o catalisador para eles dentro desse movimento de transformação digital. É simples? Não é nada simples, né? É uma quebra de paradigma gigantesca. Durante os primeiros meses da pandemia, a gente teve cliente que simplesmente falou: eu não quero mais trabalhar com vocês, por quê? Porque eu quero ter o vendedor aqui junto comigo, eu quero ter o consultor aqui junto comigo. Né? Pouco tempo depois, eles retornaram e falaram assim: não, eu já entendi como é que é o modelo. E eu preciso de vocês para poder me apoiar nessa nova jornada, que a gente conhece e a gente está aprendendo juntos. Né? Então, acho que isso é muito interessante, porque a gente está trazendo para a indústria uma visão que é a visão da dor do operador. Né? E do que eu falo a todo momento dentro lá da Unilever, a gente não está aqui para poder oferecer só os produtos. A gente está aqui para poder solucionar os problemas do nosso operador. A gente quer deixar de ser visto como um fornecedor tradicional para ser visto como um parceiro estratégico de negócio. Tá? Com isso,
né? O que se torna esse desafio, né? Como que a gente consegue transformar isso num modelo que é um modelo sustentável, um modelo que é factível e que a gente consegue realmente perpetuar isso ao longo do tempo, né? A gente quer, sim, ampliar essa transformação de um modelo B2B tradicional para uma rota que seja amplificada, digital e que a gente consiga atingir a todos. É isso, pessoal. Acho que, de forma geral, a gente conseguiu trazer aqui um pouquinho do que é o panorama, né, e conseguir trazer um pouco dos nossos desafios como indústria, né, para poder atender esses operadores no mercado. Obrigado a todos. Agora é a hora que eu volto, Fernando, parabéns, cara. Um monte de pergunta ali, eu e o Gabriel tivemos até dificuldade para selecionar, né? Porque você pontuou alguns itens muito interessantes. Primeira pergunta da Luana, ela fala sobre persona, que foi onde você começou. Vocês têm uma clareza importante da persona. E o que ela pergunta é, persona é algo crucial, né, para auxiliar na definição da jornada. Como que vocês trabalharam para a criação dessa persona? Como foi esse processo, ou como é esse processo? Porque, na verdade, né, essa transformação ela é contínua, né? Sim, sim. E muda, né? Ou seja, você tinha um contexto, a persona é influenciada pelo contexto, né? Exatamente. Como é que é esse ponto lá? A gente tem uma preocupação muito forte, Matheus, de conversar muito com os operadores, tá? Para poder entender esse perfil deles, né, e principalmente entender quais são as necessidades que eles estão passando naquele momento. Então, quando eles saíram do modelo offline, né, que era o modelo 100% presencial, e eles tiveram que do dia para a noite se adaptar em relação à operação, o perfil dessa pessoa mudou. Por quê? Porque ele não sabia nada de digital. Do ponto de vista de negócio, ele já é uma pessoa conectada. O brasileiro é extremamente conectado do ponto de vista de redes sociais, de mídia, tal. Mas utilizar todo esse benefício digital para o negócio dele ainda era muito incipiente. Então, mais do que mapear e fazer esse retrato de quem é essa pessoa, de quem é esse operador, é mostrar um pouquinho daquilo que são as dores dele naquele momento, né? Tem 3 coisas fundamentais que aconteceram durante a pandemia e que impactaram diretamente os operadores, né? Primeiro, a falta a falta de geração de receita, né, que do dia para a noite eles perderam. A grande maioria trabalha com fluxo de caixa que se sustenta por 1, 2 meses no máximo, né? Imagina você comprometer todo o seu fluxo de caixa ficando 3 meses fechado, 4 meses fechado. Isso impactou, obviamente, por exemplo, em relação à mão de obra, porque a grande maioria teve que demitir, né? E isso teve também um impacto grande quando a gente fala, por exemplo, em relação à geração de crédito. Então, coisas que a plataforma, por exemplo, que o Compra Food Service não tinha, que teve que se adaptar, precisamos trazer crédito para esses operadores. E quando a gente percebeu isso, essas necessidades, a gente falou, essa persona está em transformação. E aí é onde a gente tem que estar o tempo inteiro conversando com eles para poder garantir que essa foto vai estar atualizada. Esse feedback contínuo ele é importante, Fernando. A gente fala muito sobre isso, né? Ou seja, às vezes o pessoal tem uma interpretação de que não, eu desenhei uma persona, está lá, desenhei a jornada, está lá, e na verdade a interpretação da mudança no contexto ela é muito importante. Total. Né? Tem uma outra pergunta que veio logo depois, que aí, já falando do momento em que vocês estão com o cliente. Que tipo de feedback vocês começaram a ter, ou seja, no momento em que vocês começaram a transformar? Né? A gente está falando você disse isso, né? Que muitos operadores sequer relutaram, falando, não, cara, assim, não dá para trabalhar digital. E, de repente, essa era a única saída. Como que foi como é que foi essa retroalimentação de vocês e o feedback? Como é que... Eu falo que a gente teve que lidar com 3 perfis, né, de clientes diferentes. Um que falaram assim, ok, eu entendi, vou ter que migrar aqui para o digital e eu quero acelerar esse processo. Outros, né, o segundo bloco foi, eu entendi que eu tenho que migrar para o digital, mas eu não sei nada disso. Então, por favor, me ajudem. Né? Isso foi muito legal, porque a gente entrou com esse trabalho de consultoria também. Né? E o terceiro grupo foi, eu não quero saber disso.
Esse mundo não é meu. A vida inteira eu operei aqui no meu salão, comecei um negócio, às vezes começou com o pai, com a mãe, com o avô, e de repente teve que falar o seguinte: não, agora eu preciso migrar para o digital. A gente teve clientes que a gente teve que ensinar para eles como se cadastrar numa plataforma de delivery, né? Como utilizar, por exemplo, os benefícios de uma dark kitchen. E aí é que entra também um pouco dessa consultoria que a gente oferece através do time de chefes, do time de geração de demanda, que vai muito além do produto. A gente começa a oferecer para eles aquilo que é a plataforma de serviços. E eles começam a entender o seguinte: cara, o valor que a gente tem, né, de uma parceria com uma Unilever vai além do produto que ela está me vendendo. Vai de tudo isso que eles estão preocupados para poder garantir a sustentabilidade do meu negócio. Esse ponto que você acabou de trazer é muito legal, até se referenciando a isso para o pessoal que está assistindo a gente, né? A gente vê uma transformação do as a service, né? Total. E a gente tem até uma expressão americana que é o XaaS, que é o X as a service, ou seja, qualquer Exato. coisa como serviço, ou parte como serviço. E a gente já falou sobre isso uma vez, né? Em que momento, ou seja, Unilever é uma marca premium, Exato. né? É uma marca reconhecida, global, não há dúvida do trabalho de qualidade, do trabalho de pesquisa, de tudo que traz ali. Mas isso traz preço. Total. Né? Traz preço. Como que vocês conseguiram, essa é uma pergunta minha, colocar essa componente serviço, né, como um diferencial? Falar, pessoal, aqui não é só produto, né? Exato. E numa empresa de bens de consumo, né, que é totalmente produto, né, é um olhar diferente. Exato. Não, o diferencial é justamente esse, tá, Matheus? A gente entendeu que com preço a gente não ia conseguir brigar, porque todos eles estavam buscando o preço naquele momento, mais barato, mais em conta, para poder otimizar a operação, reduzir custo e tal. O que a gente entendeu como negócio foi: precisamos agregar valor. Porque essa é a percepção clara e a mudança, onde o operador é driveado, direcionado só por preço, e aonde ele percebe valor. Estou pagando mais caro, mas olha aqui a plataforma de benefícios que eu estou tendo aqui. E aí é onde ele se manteve fiel conosco, né? Óbvio que a gente tem o portfólio. O portfólio, ele é um portfólio, né, que a gente chama de Tier 1, que ele é um portfólio mais caro, sim, mas é um portfólio que entrega maior qualidade, é um portfólio que entrega maior rentabilidade, é um portfólio que entrega maior eficiência. E mostrar isso para ele, né, mais toda essa parte de serviços que a gente colocou, assim, eu entendo a sua dor, estou me colocando no lugar. É literalmente praticar empatia. Né? Muitas das vezes, o que eles queriam era falar assim: não, eu entendo o que você está passando, vou te ajudar. Né? Isso mudou completamente o jogo. Né? Os resultados que a gente está tendo esse ano, depois de um ano de 2020 muito difícil, a gente está conseguindo recuperar os resultados que a gente, não só os resultados ruins de 2020, mas a gente está hoje conseguindo chegar no nível que é o nível pré-pandemia. Uau. Entendeu? E isso é muito legal e muito positivo. Por quê? Porque o mercado ainda está se adaptando. Né? A gente começou a ter a reabertura dos mercados recentemente. Né? E mesmo ao longo dessa jornada desse ano de 2021, a gente conseguiu ser consistente, mantendo a base de clientes. A gente cresceu o número de clientes, por exemplo, em cadeias, em key accounts, né? Que foi um negócio também diferenciado. Por quê? Porque a gente trouxe essas soluções para eles. Né? Todo mundo sofreu, não foi só o pequeno. O grande também sofreu. E ele precisava realmente ter essa percepção de como eu busco na indústria valor agregado. Como que eu deixo de ter fornecedores para ter parceiros estratégicos de negócio. E isso é um mantra dentro da Unilever hoje. Né? Buscar essa excelência na execução para poder oferecer esse tipo de valor agregado para o nosso cliente. Perfeito. Acho que aqui é um ponto que talvez pouca gente saiba. Pessoal, a Unilever tem um time de chefes. É o cara que já esteve na cozinha, que comanda o restaurante. Então é aquele cara, e a gente sempre fala isso, né? Os nossos clientes às vezes nos perguntam: Matheus, como eu contrato um gerente de sucesso do cliente, ou Customer Success Manager? Né? E a minha resposta sempre é: cara, não vai buscar alguém que conheça de gestão do cliente, de persona, de gestão da jornada. Procure alguém que conhece do negócio. Da operação dele. Porque o resto você ensina, né? Você trabalha. Agora,
o negócio de você sentar e dar o contexto, falar, realmente, cara, aqui ó, você tem que deixar 2 minutos a mais para pegar o ponto, senão não vai dar certo. Né? Esse contexto, ou trabalha dessa forma que você tem uma eficiência melhor, você tem um rendimento maior e você não perde sabor, qualidade, etc. Né? Isso é muito importante. Um último ponto, que é a última pergunta ali do público, o pessoal falou sobre jornada. Né? Como é que vocês estão constantemente atualizando essa jornada, entendendo ela melhor? A gente falou de persona, e aqui é a persona dentro de um contexto ali de tempo e eventos. Como é que vocês estão trabalhando isso lá? Imagina que a gente tinha uma jornada que era uma jornada muito tradicional, né? Quando veio, antes um pouco da pandemia, a gente começou a fazer esse experimento digital, né? E a gente teve que acelerar essa jornada de forma absurda durante esse 1 ano e meio que a gente está aqui agora. A gente começou a entrar, por exemplo, em plataformas que a gente não tinha, né? A gente começou a conversar com esses clientes em canais que a gente não tinha. Antes da pandemia, o que era o modelo tradicional? Facebook como mídia social, né? O Instagram, né? Um e-mail marketing, tal. Hoje a gente falou, cara, isso já não é mais aquilo que é a tendência. O que é a tendência agora? Eu quero mostrar para ele como é que faz um processo de cocção, eu vou pegar um vídeo. O que é o vídeo hoje? TikTok. Né? Eu quero fazer um contato direto e abrir uma jornada com ele, é no WhatsApp. Né? Só que ter isso dentro desse ecossistema, dentro dessa plataforma de CRM, vocês sabem disso, do nosso desafio que a gente tem lá dentro, né? É de como que a gente garimpa esse contato e mantém esse contato o mais limpo possível, o mais ativo possível. Né? Porque, assim, dados a gente tem aos montes, né? Agora, informação para tomada de decisão e ação em cima, isso que é o que vai fazer a diferença para poder ganhar o jogo lá na ponta. Né? Maravilha, Fernando. Pessoal, olha que exemplo e olha como, de novo, né? Estamos falando de uma empresa centenária, global, ícone, talvez um dos brands mais conhecidos no mundo, trabalhando, colocando componentes de serviço, trabalhando um operador que é complexo, num contexto de pandemia, mudando o canal. Você acha que o teu trabalho está difícil? Aí, ó. Né? É bom quando a gente olha dos outros, porque não é só o nosso que é difícil, né? É o trabalho de todo mundo. E é isso, eu falo que se fosse fácil não precisava da gente, né, Fernando? Exatamente. Gente, eu quero aqui, Fernando, te agradecer. Agradecer a equipe Unilever, a gente trabalha muito próximo de vocês. Mandar um abraço para o meu amigo Barreto, você acabou de falar de dados. Grande amigo nosso. As meninas estão aqui também. Para a gente, Bruno, do Compra. Tem muita gente envolvida nesse trabalho, né, pessoal? Às vezes, você olha aqui e você está vendo a famosa pinga que a gente toma. Mas vocês precisam ver os tombos que a gente leva. Literalmente. Então, de novo, pessoal, é difícil para todo mundo. Né? Agora, tem que encarar. Como você colocou, no momento da pandemia, talvez 50% tenham começado, eu não quero saber disso. 2 meses depois, com o caixa batendo na porta, eu quero saber disso muito. Né? Me ajuda a entrar na plataforma de delivery, me ajuda a fazer isso aqui render mais. Como é que eu acesso esse Compra Food Service? Como é que eu acesso esse Compra Food Service? Exatamente quanto tempo chega, quanto que você me dá de crédito? Cara, eu estou fechado. Você, né? Então, eu me lembro que o Rial, o presidente do Santander, ele falou sobre isso. Ele falou, nós estamos numa crise de prazo. Você precisa dar prazo para esses caras, porque senão todo mundo morre. E aí é pior para todo mundo. Né? Matheus, só um dado que eu acho que todo mundo já deve saber, mas assim, é importante sempre deixar reforçado. Né? 40% dos operadores do food service fecharam durante a pandemia. Dos que ficaram, 70% enfrentaram ou ainda enfrentam algum tipo de restrição de crédito. O nosso papel como indústria não é só a Unilever, é ajudar a reerguer esse negócio. Né? E esse é o nosso compromisso. A gente vai trazer tudo o que for possível do ponto de vista e manter os 3 pilares estratégicos que a gente tem dentro de Unilever Food Solutions, que é apoiar, inspirar e transformar, para poder fazer com que esse mercado se recupere. A gente sabe o tamanho da oportunidade que tem, principalmente aqui no Brasil, nesse mercado ainda muito fragmentado, mas que uma coisa que a gente percebeu durante a pandemia e que realmente é verdade, o espírito de vontade e de recuperação do empreendedor, ele é enorme, ele é gigantesco. Né? E a gente tem que estar
junto com ele, com esse pensamento, com essa atitude, para poder fazer esse negócio voltar a prosperar novamente. Maravilha. Fernando, de novo, cara, muito obrigado. Parabéns para você, para o teu time. Para nós. Apresentação maravilhosa. E reforçando, pessoal, investir no cliente no centro da tua estratégia faz todo sentido. Isso é importante, isso te diferencia. Isso faz você chegar mais longe. E, de novo, né, olha o que o Fernando acabou de colocar aqui. Apoiar, transformar e inspirar. Todos nós celebramos, né, no food service, no restaurante, no bar. A gente é legal ter isso ali. Né? Para a gente também é bom. Só que eles precisam estar vivos. Eles precisam. É todo mundo se ajudando, né? Eu me lembro quando começou a pandemia, a gente fez uma live na Sense Data, é isso. A gente vai descer todo mundo junto e a gente vai voltar todo mundo junto. O famoso ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. O famoso ninguém solta a mão de ninguém. Muito bem colocado. Fernando, de novo, cara. Obrigado. Valeu. Obrigado. Show de bola. Parabéns aí mais uma vez pelo evento, tá? Eu que agradeço. Show de bola. Sucesso aí, pessoal. Tudo de bom. Valeu. Muito bom, Fernando.